Vamos lá para uma bateria de questões aí, de questões envolvendo o assunto direito administrativo, agentes públicos. Use sempre esses áudios para fazer revisão aí para o seu concurso que tem esse assunto, com uma maneira de revisão rápida em qualquer lugar no carro, na sua casa, quando você estiver desanimado para estudar, escute esses áudios sobre o assunto e fixe o conhecimento. Vamos lá para uma bateria de questões falando sobre agentes públicos. Primeira questão. A conduta de atender ao público com presteza, embora não esteja expressamente inserida no rol de deveres do servidor público, é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público? Novamente, a conduta de atender ao público com presteza, embora não esteja expressamente inserida no rol de deveres do servidor público, é uma imposição ética e moral a qualquer servidor público? Certo ou errado? A questão está errada, porque, de acordo com o artigo 16 da Lei 8.112 de 90, é um dever fundamental do servidor de atender com presteza o público em geral. Ou seja, a questão está dizendo que não é um dever, está dizendo que é uma questão ética, mas, na verdade, de acordo com a Lei 8.112 de 90, é um dever do servidor atender com presteza ao público. Beleza? Próxima questão diz o seguinte: as sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si, o que significa a eventual responsabilização civil e administrativa do servidor, mesmo absorvido criminalmente pela ausência de autoria. Vamos lá de novo. As sanções penais, civis e administrativas são independentes entre si, o que justifica a eventual responsabilização civil e administrativa do servidor, mesmo quando o cara for absolvido criminalmente pela ausência de autoria. Certo ou errado? Preste atenção, pessoal. Essa aqui é uma questão bem simples, mas é uma questão que, se você não buscar entendê-la da maneira correta, você vai rodar. Preste bem atenção, vou ler de novo para você entender. As sanções civis e administrativas são independentes, civis, administrativos e penais, o que justifica a eventual responsabilização, ou seja, uma responsabilização posterior ao servidor, mesmo quando esse for absorvido criminalmente pela ausência de autoria. Certo ou errado? A questão, pessoal, está errada. Por que está errada? De acordo com o artigo 125 da Lei 8.112 de 90, diz que as sanções civis, penais e administrativas são realmente independentes. Sendo assim, o erro da questão está em afirmar que a responsabilização civil ou administrativa ocorre mesmo quando existe, na verdade, uma absolvição criminal que nega a existência de autoria. Por exemplo, falaram que você matou uma pessoa, só que aí você é servidor público e tal, e você está respondendo civil administrativamente e está respondendo também criminalmente. Aí lá na esfera criminal você é absolvido porque não foi você que matou. Quem matou foi outra pessoa. Você não tem nada a ver, você nem estava lá, você estava na sua casa dormindo, você nem sabe quem é essa pessoa. Como você foi absolvido criminalmente, as esferas civis e administrativas elas são afastadas. Você não vai responder, nesse caso, por nenhuma esfera, tá? Porque você não foi o autor do crime. Como é que você vai ser absolvido criminalmente? Você não matou ninguém, você está de boa, você nem sabe o que está acontecendo e vai responder administrativamente, civilmente. É o entendimento da questão que conta aqui, beleza? Próxima questão. O servidor em estágio probatório pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento em órgão ou entidade de lotação. Novamente, o servidor em estágio probatório pode exercer qualquer cargo de provimento em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação. Certo ou errado? A questão, pessoal, está correta, tá? De acordo com o artigo 20, parágrafo 3º da Lei 8.112 de 90, que diz, né, que o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, ou seja, no órgão que ele está. Você entrou hoje no serviço público, chegou lá, tá um cara bom, tá um cara desenrolado, e aí te ofereceram um cargo em comissão. Você pode exercer o cargo em comissão? Pode, tranquilamente, sem problema nenhum. Próxima questão. A servidora gestante tem garantido o seu direito de afastamento das operações e locais considerados penosos, insalubres e perigosos durante o período da gestação e da lactação. Novamente, a servidora gestante tem garantido o seu direito de afastamento das operações e locais considerados penosos, insalubres ou perigosos durante o período de gestação e de lactação. Certo ou errado?
A questão, pessoal, é certa, que é óbvio, né? Ou seja, de acordo com a 8.112/90, haverá permanente controle das atividades de servidores em operações ou locais considerados penosos e salubre perigosos, principalmente quando for mulher grávida ou que estiver dando de mamar, ou seja, lactante à criança. Próxima questão. Se o processo administrativo disciplinar, ou seja, o PAD, resultar decisão de demissão, caberá pedido de reconsideração e recurso administrativo. O direito de recorrer administrativamente, nesses casos, prescreverá em até 120 dias e o de ajuizar a ação, questionando a legalidade do ato, em 5 anos. E aí, a questão está certa ou está errada? Vamos repetir. Se o PAD, o processo administrativo disciplinar um PAD, resultar na demissão de um servidor, por exemplo, caberá um pedido de reconsideração e recurso administrativo? É o primeiro conceito aqui. O direito de recorrer administrativamente nesses casos prescreve em até 120 dias e o de ajuizar uma ação questionando a legalidade do ato em 5 dias. Certo ou errado? A questão está errada, pessoal. Por quê? De acordo com a questão, é o seguinte: o erro da questão está em dizer que a interposição do recurso é de 120 dias. Na verdade, a imposição de recurso é de 30 dias. 30 dias. E não de 120 dias, tá? Não de 120 dias, tá? Agora, o ato de questionar a legalidade do ato, sim, é de 5 anos. Questionar a legalidade do ato, você pode ser de 5 anos. Agora, a questão de interposição de recurso, por exemplo, você é servidor, você foi punido lá com demissão, você vai ser excluído lá do seu órgão lá. E aí você entra com recurso. Qual o prazo que você tem para entrar com recurso, imposição de recurso? 30 dias. 30 dias, beleza? Próxima questão diz o seguinte: uma empregada terceirizada acusou seu superior hierárquico, servidor do órgão em que lhe teria colocado por trás e dado um beijo na nuca dela. O cara colocou ela por trás e deu um beijo na nuca dela. Ela falou isso. Com base nessa afirmação, abriu-se uma sindicância investigativa para apurar o fato, mas a comissão sindicante concluiu que a situação não se enquadrava em qualquer falha funcional. Acerca dessa situação hipotética e de aspectos diversos a ela correlatos, bem como de direitos e deveres e responsabilização administrativa de agentes públicos, julgue o item a seguir. Comumente, ordinariamente, a sindicância é um procedimento administrativo inquisitório e nela não cabem o contraditório nem a ampla defesa, desde que não se converta em processo disciplinar principal, que fundamente a aplicação de penalidade de advertência ou de suspensão. Novamente, vamos ler esse conceito aqui. Ordinariamente, a sindicância é um procedimento administrativo inquisitório e nela não cabe o contraditório de ampla defesa, desde que não se converta em processo disciplinar, ou seja, em um PAD principal, que fundamente a aplicação da penalidade de advertência e de suspensão. E aí, a questão está certa ou está errada? A questão está certa, pessoal. Beleza? Ou seja, a sindicância está prevista na Lei 8.190, que diz: a sindicância da qual pode resultar tão somente a aplicação de penalidade de advertência e suspensão de até 30 dias. Constitui procedimento preliminar inquisitório que dispensa a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Como assim? A questão está dizendo o seguinte: a sindicância em si ela não tem contraditório e ampla defesa. E se essa sindicância ela gerar somente uma penalidadezinha de advertência, uma penalidadezinha de suspensão de no máximo 30 dias, não tem contraditório e ampla defesa na sindicância, beleza? Não tem. Se ultrapassar os 30 dias de suspensão, vai para onde? Vai se montar um PAD. E lá no PAD existe o contraditório e a ampla defesa no PAD, beleza? Próxima questão. A teoria do órgão, segundo a qual os atos provenientes administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado, é reflexo importante do princípio da impessoalidade. Novamente, a teoria do órgão, segundo o qual os atos provenientes de provimento administrativo praticados por determinado agente são imputados ao órgão a ele integrante, é um reflexo importante do princípio da impessoalidade. Certo ou errado? A questão está perfeitamente certa, pessoal. Ou seja,
Ou seja, os atos praticados por meio desses agentes públicos devem ser imputados à pessoa jurídica de direito público que a pertencem. Por quê? Quando você, por exemplo, é um policial militar, tá? No caso, meu caso, se eu cometo um erro contra uma pessoa comum, não sou eu, a minha pessoa que está cometendo o ato, é o Estado que está cometendo o ato. Ou seja, a gente tem que ser impessoal, ou seja, não tem uma pessoa, eu não posso colocar a minha pessoa particular como o culpado da situação, vai ser o Estado, ou seja, vai ser imputado ao Estado. E como é imputado ao Estado, a gente usa nesse caso a teoria do órgão, ou seja, quando você causa um problema, não foi você que causou o problema, foi o Estado que causou o problema, beleza? Para você entender a questão. Próxima questão. A absolvição de um servidor na esfera administrativa por negativa de autoria do fato que configure simultaneamente falta disciplinar e crime que repercute na esfera criminal para afastar a possibilidade de condenação. Vamos lá de novamente entender a questão. A absolvição de um servidor público na esfera administrativa por prerrogativa, por negativa, na verdade, né, por negativa de autoria de fato, que configura simultaneamente uma falta disciplinar e crime. E o crime repercute na esfera criminal para afastar a possibilidade de condenação. Ou seja, o que ele está dizendo na questão? Ele está dizendo assim, se o cara na questão administrativa ele foi absolvido, isso afasta a esfera criminal? É mais ou menos o que ele está querendo dizer, certo ou errado? A questão, pessoal, está errada. Está vendo que a questão é uma questãozinha meio conturbada, fala assim, o texto em si, mas a questão está simplesmente perguntando, se ele foi citado na esfera administrativa, é automaticamente não citado na esfera criminal? Negativo. O erro da questão foi inverter os conceitos, ou seja, sendo afastada a administrativa, né, não se afasta a criminal. Mas se afastada a criminal, por exemplo, por negativo de autoria, não foi a pessoa, eu não sou o autor do crime, afasta-se a administrativa e a civil também, beleza? Próxima questão. A possibilidade de autoridade superior de um órgão da administração direta revogar ou anular atos praticados por seus subordinados nos termos da lei é exteriorização do poder disciplinar. Vamos lá. A possibilidade da autoridade superior de um órgão da administração direta, quando eu falo de administração direta, é a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, lembrem disso, revogar atos ou anular atos praticados por seus subordinados é uma exteriorização do poder disciplinar? É uma exteriorização do poder disciplinar? Certo ou errado? A questão, pessoal, está totalmente errada. Aqui a gente está falando do poder hierárquico, ou seja, quando você é chefe, você tem um poder hierárquico, você manda, você pode anular e revogar os próprios atos, tá? Poder hierárquico, tá? O poder disciplinar, lembrando sempre que o poder disciplinar, ele serve para aplicar penalidades, tá? O poder disciplinar, ele serve para aplicar penalidades. O poder disciplinar serve para aplicar penalidades. Próxima questão agora, vamos lá. A aplicação da penalidade de demissão não poderá ser delegada pelo presidente da República a ministro de Estado sob pena de ineficácia do ato. Novamente, a aplicação da penalidade de demissão não pode ser delegada pelo presidente da República ao ministro de Estado sob pena de ineficácia do ato. Certo ou errado? Certo ou errado? A questão está totalmente errada. Ou seja, de acordo com o artigo 84 da Constituição Federal, diz: o presidente da República poderá delegar as atribuições dos incisos 6, 12 e 25 aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União. Pode delegar sim, ou seja, uma competência de prover cargo. Por exemplo, um exemplo seria a delegação de prover, né, competência de prover cargos públicos federais e desprover cargos públicos federais, né? Seria um tipo de competência, tá? Ou seja, para ficar mais fácil de entender, é o seguinte: o presidente pode delegar a ministro de Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Advogado-Geral da União, algumas situações, sim. Ou seja, ele vai o quê? Na questão dizendo que a aplicação de penalidade de demissão. Ele pode falar, por exemplo, o antigo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Sérgio Moro demite o fulano de tal. Em vez de ele mesmo demitir, ele passa a prerrogativa para outra pessoa fazer isso. Ele pode fazer isso? Pode. O ministro de Estado, que o Sérgio Moro era um ministro de Estado, ministro da Segurança Pública, né? Era um ministro, tá? Ministro de Estado, também ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, artigo 84 da Constituição Federal.
Próxima questão. É proibida a imposição de qualquer outros requisitos de acesso a cargos públicos que não os constantes na Constituição Federal de 88. É proibida a imposição de qualquer outros requisitos ao acesso a cargos que não estejam constantes na Constituição Federal de 88. Tá certo ou tá errado? Tá errado, pessoal, tá errado. Ou seja, de acordo com a Lei 8.112/90, as atribuições de cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Por exemplo, quando você fala em polícia militar, você existe requisitos de idade, requisitos de altura, existem vários requisitos, ou seja, de acordo com o que o cargo necessita. Então não é somente o que a Constituição diz, mas o que é necessário ao órgão, o que é necessário à instituição. Próxima questão. Um agente público poderá ser responsabilizado por abuso de poder, ainda que atue em conformidade com os limites legais e regulamentares de sua competência? Presta atenção, pessoal, nessa questão. Um agente público poderá ser responsabilizado por abuso de poder, ainda que atue em conformidade com os limites legais e regulamentares de sua competência? Certo ou errado? Certo, pessoal. Como que ele... eu pergunto, como é que ele vai responder por abuso de poder se ele está atuando nos limites legais e regulamentares? Muito simples. O abuso de poder na modalidade desvio de poder ou desvio de finalidade, né? É quando ele age dentro da competência dele com a finalidade diferente do interesse público, ou seja, o cara tem o poder de remoção. O que é remoção? Um macete, ado, remoção no mesmo quadro, ou seja, você remove o servidor para no mesmo quadro por necessidade de serviço, por exemplo, né? Precisa colocar um servidor em outro lugar. Só que você não gosta daquele cara, e por você não gostar, você pode remover o cara, mas você remove ele para punir o cara. Você está usando o que de uma modalidade diversa do que aquela situação é prevista. Então você comete sim, aí nesse caso, você é responsabilizado por um abuso de poder. Tá? Você também pode responder por omissão. Você tem o poder dever de fazer alguma coisa e você não faz. Você responde abuso de poder na modalidade omissiva. Beleza? Beleza. Próxima questão. Se em uma operação da Polícia Federal, um agente público for preso em flagrante devido ao recebimento de propina e se em razão disso houver ajuizamento de ação penal, um eventual processo administrativo disciplinar deverá ser sobrestado até o trânsito julgado do processo criminal? Pessoal, esse tipo de questão cai muito. Presta atenção. Se uma operação da Polícia Federal, um agente público, for preso em flagrante devido a um recebimento de propina e em razão dessa propina houver um ajuizamento de uma ação penal e um eventual processo administrativo, ou seja, tem uma parte criminal e uma parte administrativa para o cara ser punido. A questão administrativa deverá ser sobrestada, ou seja, interrompido até o trânsito em julgado do processo criminal, certo ou errado? A questão está errada, tá? Sobrestado é o mesmo que interrompido, é o mesmo que suspenso. Os processos tramitam separadamente, não havendo necessidade de aguardar o fim do processo, ou seja, são esferas, as esferas criminal, administrativa e civil são esferas independentes entre si. Elas são independentes. Eu não preciso esperar uma para concluir a outra, elas caminham sozinhas, vai ficar mais fácil para você entender, né? Próxima questão diz o seguinte: o diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato da inscrição no concurso público pleiteado. Novamente, o diploma ou habilitação legal exigido para o exercício do cargo deve ser apresentado pelo candidato no ato da inscrição do concurso público que ele deseja. Certo ou errado? A questão está totalmente errada, senhores. De acordo com a súmula 266/266 do STJ, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição do concurso público. Então você que está fazendo concurso público e não tem superior, fica tranquilo, cara, fica tranquilo. De acordo com a súmula 266 do STJ, você vai ter que entregar somente o seu diploma no ato da posse, tá? Fica de boas. Vamos para a próxima questão. A acumulação lista de um cargo efetivo com cargo em comissão é possível, desde que declarada a compatibilidade de horário e local do exercício de ambos os cargos. Novamente, a acumulação lista de um cargo efetivo com cargo em comissão é possível, desde que declarada uma compatibilidade de horário e local do exercício de ambos os
cargos. E aí, a questão está certa ou está errada? A questão está perfeitamente certa, pessoal. Perfeitamente certa, não tem problema. Ou seja, de acordo com o artigo 120 da Lei 8.112/90, para um servidor público possa acumular cargos, mesmo de forma permitida por lei, é necessário que ele seja compatível, tenha compatibilidade dos horários entre os cargos. Por exemplo, você é um policial federal, você quer ser professor, você pode acumular? Pode acumular, mas você tem que ter o quê? Compatibilidade, porque é um cargo técnico, policial federal é um cargo técnico, um cargo de professor que está na Constituição Federal, senhores. Próxima questão. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Novamente, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado em decorrência de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Recondução. E aí? Está certo ou está errado? A questão está perfeitamente certa, senhores. De acordo com a Lei 8.112/90, recondução ou reconduzir, a recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório, reintegração do anterior ocupante e outras coisas. Por exemplo, você é policial federal, você é um servidor público do estado. Você é um policial penal federal. E aí você passa na Polícia Rodoviária Federal e você pede, você sai do carro, o carro tem uma vacância no seu cargo e você vai fazer lá o curso de formação e cumprir um pouco de estágio probatório na Polícia Rodoviária Federal. Nesse passo, seu cargo fica o quê? Fica paradinho lá, o policial penal fica paradinho lá, teu cargo, mas tem que ser estável, você tem que ser estável. Você tem que ser estável no cargo da Polícia Penal, por exemplo, já. E aí o que acontece? Você por algum motivo reprovou no curso de formação ou você não passou no estágio probatório da Polícia Rodoviária Federal. Você é o quê? Reconduzido ao seu cargo de policial penal, tá? Você não perde ele, mas você tem que ser servidor estável no cargo anterior. Lembre-se sempre disso, tá? E existe o quê? Existem as formas de vacância de cargo e de promoção, ou seja, existem 7 formas de vacância e 7 formas de entrar no cargo. Por exemplo, a musiquinha é nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. São formas de entrar no cargo. Aí tem as formas de vacância: exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou. POC, vacância. São formas de cargos vagos, a vacância do cargo. O que é POC? Posse em outro cargo público inacumulável. Posse em outro cargo público inacumulável. Beleza? Próxima questão, vamos lá. Caso tenha sido afastado do exercício como medida cautelar para ser evitada uma possível influência na apuração de uma irregularidade, o servidor investigado deixará de receber remuneração? Presta atenção. Caso tenha sido afastado do exercício como medida cautelar para ser evitada uma possível influência na apuração de uma irregularidade, o servidor investigado deixará de receber a remuneração? Certo ou errado? Errado, senhores, errado. Ou seja, o servidor que é investigado, que é afastado pela administração pública, né, ele continuará recebendo seus vencimentos sem prejuízo da sua remuneração, sem problema. Ou seja, a autoridade poderá determinar o afastamento do servidor pelo prazo de até 60 dias sem prejuízo da remuneração. Vamos supor que você cometeu uma situação lá no seu trabalho e aí por isso você está atrapalhando na investigação, você está coagindo pessoas, está fazendo outras coisas. Você pode ser afastado, tá? O seu chefe pode afastar por até 60 dias e você continua recebendo sua remuneração sem prejuízo nenhum, tá? Sem nenhum tipo de prejuízo, Vamos lá para a próxima questão. Beleza. A próxima questão diz o seguinte: no que se refere à responsabilidade do servidor público civil no tocante a sanções civis, penais e administrativas, estas não poderão cumular-se mesmo sendo independentes entre si. Novamente, no que se refere à responsabilidade do servidor público civil no tocante a sanções civis, penais e administrativas, estas não poderão cumular-se mesmo sendo independentes entre si. Certo ou errado? A questão, pessoal, está errada. Ou seja,
a questão está errada. Por quê? Ou seja, ao afirmar que as sanções penais não podem cumular-se, a questão erra, porque as sanções em si, penais, administrativas e civis podem cumular-se, sim. Ou seja, diz que as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Beleza? Próxima questão. De acordo com a Lei 8.112/90, vencimento e remuneração consistem na redistribuição pecuniária pelo exercício do cargo. De novo, vencimento e remuneração consistem na retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Certo ou errado? A questão está errada, senhores. Isso aqui é bem interessante vocês perceberem. O pessoal fala muito errado a respeito disso. Ó. Existe uma diferença muito grande entre vencimento e remuneração. Tá? A remuneração, o que é remuneração? Bota na cabeça. Remuneração é a soma do vencimento, tá? Ou seja, vencimento, que é o valor previsto em lei, ou seja, o valor que está no edital lá, mais as vantagens. Quais são as vantagens que existem? Gratificações, adicionais, indenizações, beleza? Então, o que é remuneração? Remuneração é a soma de vencimento mais vantagens. Ou seja, aí a gente tem a chamada remuneração. Tranquilo? E quando eu falo o que é um vencimento, eu falo o que é o vencimento em si. O vencimento em si, tá? É aquele que é a redistribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. Então, quando eu falo assim, o meu vencimento é... Por exemplo, quando você pega o edital, tem aquele valorzinho do edital. Aqui lá é o seu vencimento. Se a gente for pensar em casos de segurança pública, a gente vai estar falando em subsídio, tá? Subsídio. Só que quando a gente trabalha, por exemplo, cargo da área administrativa, a gente tem vencimento, o pessoal recebe remuneração. Então, quando você vê no edital aquele valor que está lá, a gente chama de vencimento, tá? O que está no edital. O que é a remuneração? A remuneração é o vencimento mais, ou seja, o vencimento mais as vantagens que o cara vai ter, as gratificações, os adicionais e as indenizações. Beleza? Próxima questão. A vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos e funções públicas não se estendem aos empregados das sociedades de economia mista, não se estende a esses caras. Novamente, a proibição ou a vedação à acumulação e remuneração de cargos, empregos e funções públicas não se estende aos empregados das sociedades de economia mista. E aí, certo ou errado? Errado, pessoal, errado. De acordo com a Constituição Federal, se estende essa proibição de acumular cargos, se estende a toda a administração direta e indireta, tá? Vamos lá, próxima questão. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações, adicionais, vantagens, que serão incorporadas ao seu vencimento, novamente. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor indenizações, gratificações, adicionais e vantagens que serão incorporadas ao seu vencimento. E aí, certo ou errado? Errado, senhores, errado. Por quê? Você tem que entender uma coisa, a remuneração é o quê? É a soma dos vencimentos mais as vantagens. Quais são as vantagens? Indenização, gratificação adicional. Só que existe uma coisa bem específica. A indenização nunca se incorporará as vantagens, tá? Só isso, tá? Simples assim, pessoal. As indenizações nunca se incorporam. E a gratificação, Mike? E a gratificação adicional? Eles podem se incorporar. Podem, não é que eles vão, não. Eles podem se incorporar. Mas a indenização nunca se incorpora. Próxima questão. Situação hipotética. Carlos trabalha em atividade considerada insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Assertiva. Nesse caso, Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe proibido acumular os dois adicionais. Novamente, Carlos trabalha em atividade considerada insalubre e perigosa, ele trabalha em um serviço que é insalubre e perigoso. E ele faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade, porque ele pode receber os dois. Nesse caso, o Carlos deverá optar por um deles, sendo proibido acumular os dois adicionais. E aí, tá certo ou tá errado? Tá certinho, pessoal. Tranquilo, o servidor deve optar por um deles. Se você trabalha num serviço que é insalubre, perigoso, se você trabalha num serviço, né, que tem são três situações. Se você trabalha num serviço que ele é perigoso, insalubre, e tem mais uma situação que não estou lembrando agora aqui, são três situações de acordo com a Constituição Federal, você tem que optar por um deles, tá? Você tem que optar por um deles, você não pode pegar os três ou os dois. Próxima.
O tempo de serviço público prestado a município ou ao Distrito Federal será contado para todos os efeitos no âmbito federal. De novo, o tempo de serviço público prestado ao Estado, ao município, ao Distrito Federal será contado para todos os efeitos no âmbito federal. Vamos supor que tu é servidor do município, tu é servidor do Estado ou tu é servidor do DF. Se tu passar por um concurso federal, todo o teu tempo de serviço é contado para todos os efeitos federais, certo ou errado? Lógico que está errado, senhores. Ou seja, esse tempo ele somente é contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Esse tempo somente é contado para efeito de aposentadoria e disponibilidade. De acordo com o artigo 103 da Lei 8.112 de 90, diz: contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade o tempo de serviço público prestado a Estado, município e Distrito Federal. Beleza? Próxima questão. Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra eles será executados até o limite do valor da herança recebida. Caso o servidor público tenha causado danos ao poder público, a obrigação de reparar tais danos estende-se aos seus sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. E aí, certo ou errado? Certinho, pessoal. Tá na Constituição Federal isso aqui. Se o teu pai é servidor, ele causa um prejuízo à administração pública, ele morre e ele deixa uma herança, você vai ter que ressarcir a administração pública até o valor da herança recebida. Simples, pessoal. Simples. Próxima questão. Em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável só perderá o cargo por força de decisão judicial. De novo, em face da garantia da estabilidade, o servidor público estável, ou seja, você já passou o estágio probatório de boa tal, só perderá o cargo por força de decisão judicial. E aí, certo ou errado, pessoal? Errado, pessoal. A questão está totalmente errada, porque existem várias formas de se perder o cargo. Quais são as formas de perder o cargo? Por decisão judicial, que é o que é a sentença condenatória, transitada e julgado. Por um processo administrativo disciplinar, por um PAD pode fazer você perder, mesmo se você esteja estável. Avaliação de desempenho insatisfatória, né? Existe aquela avaliação periódica de desempenho. E por necessidade de redução de despesas com o pessoal. Esse aqui já o Brasil vai estar acabando já. Para acontecer uma merda dessa aqui, o Brasil tem que estar afundando, o Brasil tem que estar acabando, tudo quebrado, tudo fodido para poder acontecer esse negócio de redução de despesa com o pessoal. Isso só fala se você for da segurança pública, né, pessoal? Estou falando se você for do cargo de segurança pública. O cargo público, definido como um conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento de cargo efetivo ou em comissão. Olha, presta atenção. O cargo público, definido como um conjunto de atribuições e responsabilidades incumbidas ao servidor, é criado por lei para provimento em caráter efetivo e em comissão. E aí, a questão está certa? A questão está certa ou está errada? A questão está totalmente certa, senhores. Prestem bem atenção nessa questão. Quando eu falo cargo, existem dois tipos de cargo. Existe o cargo efetivo e o cargo em comissão, tá? E os dois cargos são criados por lei. Tanto o cargo efetivo quanto o cargo em comissão são criados por lei. Os cargos públicos para provimento de caráter efetivo e comissão somente podem ser criados por lei. Tem que ser os dois criados. Quando falar em cargo, tu não pensa. Se o cara falar o cargo tal. Não falar cargo, o cara tem que falar se o cargo é efetivo ou se o cargo é em comissão. Se falar somente cargo, você não sabe qual dos dois seria. Para um tipo de situação, de questão hipotética. Situação hipotética, vamos lá. Giorgio, de 40 anos de idade, é cidadão italiano e não tem nacionalidade brasileira. Ele foi aprovado dentro do número de vagas em um concurso para prover cargo de professor de ensino superior em determinada universidade federal. Tem um nível de escolaridade exigido para o cargo e aptidão física e mental para o cargo. Assertiva. Nessa situação, por não ter nacionalidade brasileira, Giorgio não poderá tomar posse no referido cargo. E aí, certo ou errado? Errado, senhores. Com certeza está errado. Ou seja, tem como sim o estrangeiro tomar posse em cargos públicos no Brasil. De acordo com a Lei 8.119, diz que as instituições federais de pesquisa científica e tecnológica podem prover seus cargos com professores técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com os procedimentos e normas nelas
previstas, tá bom? Então, o estrangeiro sim pode tomar posse de algum tipo de cargo público no Brasil, sim. Próximo, a ascensão, próxima questão. A ascensão e a reintegração são formas de provimento do cargo público. Forma de provimento, a ascensão e a reintegração, e aí, certo ou errado? A questão está errada, pessoal. Quais são as formas de provimento? Nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Você viu aí ascensão? Não tem ascensão, então pronto. Matando a questão só pela musiquinha. Próxima questão agora. Servidor do Instituto Nacional de Seguro Social que agir como procurador de seu cônjuge na obtenção de benefício previdenciário violará a proibição estabelecida no regime disciplinar dos servidores públicos federais. Novamente, o servidor do Instituto Nacional de Seguro Social que agir como procurador do seu cônjuge na obtenção de benefício previdenciário violará proibição estabelecida no regime disciplinar dos servidores públicos federais. E aí, pessoal, tá certo ou está errado? A questão está errada, senhores. A questão está errada. O servidor público federal é proibido de atuar em regra. Em regra, o servidor público é proibido de atuar como o quê? Como procurador. Mas existe a exceção. Qual a exceção? A exceção é quando se trata de benefício previdenciário ou um benefício assistencial para um parente até segundo grau, tá? Ou cônjuge, companheiro, tá? Então, se for parente de segundo grau, cônjuge, companheiro, você pode atuar sim como procurador desse benefício previdenciário ou assistencial sem problema nenhum. Próxima questão. É permitido o exercício de mais de um cargo em comissão, desde que seja permitido o exercício de mais de um cargo em comissão, desde que seja na condição de interino. De novo, é permitido o exercício de mais de um cargo de comissão, ou seja, você ter 2 cargos em comissão, por exemplo, desde que seja na condição de interino. E aí, certo ou errado? A questão está perfeitamente certa. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício interinamente em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do eventual cargo que ocupa, hipótese em que deverá optar pela sua remuneração de um dos dois durante o período de interinidade. Ou seja, você é um servidor efetivo, tem um cargo em comissão. Aí tu assume outro cargo em comissão, como interino. Você pode, se não perde as atribuições do seu cargo normal e você vai ter que optar por a remuneração de um dos dois. Você não pode receber pelos 2 cargos em comissão, você vai receber por um deles, então tem que optar, beleza? Próxima questão. Com referência ao servidor público federal, a responsabilidade administrativa e penal são independentes entre si, podendo acumular-se, salvo no caso de absolvição criminal que negue a ocorrência do fato ou sua autoria. Olha essa questão. Com referência ao servidor público federal, a responsabilidade administrativa e penal são independentes entre si, podendo acumular-se, ou seja, elas podem estar juntas, exceto no caso de uma absolvição criminal que negue a ocorrência do fato ou a sua autoria. E aí, a questão está certa ou a questão está errada? A questão está perfeitamente certa. A responsabilidade do servidor público pode ser na esfera civil, penal e administrativa, pode ser nas 3 esferas, sem problema nenhum, sendo afastada a administrativa, certo? No caso de uma absolvição criminal que negue a existência do fato ou da sua autoria, ou seja, você cometeu um fato e aí você foi absolvido criminalmente por um fato que aconteceu, que negou que aquele fato não aconteceu, ou seja, o cara disse, o servidor bateu o carro X e numa pessoa na rua e matou a pessoa, e aquele fato não aconteceu, ou você não foi a pessoa que fez isso, foi outra pessoa que fez isso, entendeu? A questão administrativa ela é afastada. Próxima questão. O servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. De novo, o servidor que for nomeado para cargo de provimento efetivo será submetido, após entrar em exercício, a estágio probatório de 3 anos, no qual será avaliado com base na assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. E aí, a questão está certa ou está errada, senhores? A questão está certinha, tá? Ou seja, o atual entendimento do STJ é no sentido que o estágio probatório compreende um período entre o início do exercício do cargo e a aquisição da estabilidade do servidor público,
que tem duração de 3 anos. Além disso, durante esse período, o servidor público tem o seu desempenho avaliado, com base em fatores como disciplina, assiduidade, produtividade, responsabilidade e capacidade de iniciativa em si. Beleza? Próximo. Somente nos casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Novamente, somente em casos previstos em lei poderá haver a prestação gratuita de serviços ao poder público. Certo ou errado? Certo, senhores. Isso aqui está previsto na lei 8.112/90, que diz: é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Salvo os casos previstos em lei. Beleza? Próxima questão. A inassiduidade habitual será apurada mediante procedimento sumário, cabendo, nesse caso, a penalidade de remoção ou advertência da pessoa. De novo, a inassiduidade habitual será apurada mediante procedimento sumário, cabendo, nesse caso, a penalidade de remoção ou de advertência. De remoção ou advertência, certo ou errado? A questão, senhores, está errada. Por quê? Porque remoção não é penalidade. Primeiramente, porque remoção não é penalidade, já falei isso para vocês, tá? Ou seja, a questão está dizendo que está correta, a questão está certa dizendo que a gente usa nesse caso de inassiduidade habitual um PAD sumário. Sim, o que é o PAD sumário? O PAD sumário, para ficar mais fácil de entender, um PAD sumário é um PAD mais rápido que o PAD normal, tá? E ela erra em dizer que a penalidade de remoção, não existe penalidade de remoção, existe penalidade de advertência, tá? Quando na verdade a correta penalidade seria a demissão. Então, quando o cara comete inassiduidade habitual, o cara pode pegar uma advertência ou uma demissão. Uma advertência ou uma demissão. Beleza, advertência e demissão tá sussa, tá na manha. Mas remoção não é penalidade, senhores. Tá? Próxima questão. A proibição de acumular cargos não alcança cargos dos quadros de entidades administrativas da administração indireta. De novo, a proibição de acumular cargos não alcança os cargos da administração indireta. Certo ou errado? Errado, senhores, errado. A proibição de acumular estende-se aos cargos, empregos e funções da administração pública direta e indireta como um todo, tá? Vamos lá, próxima questão. Conforme a Lei 8.112/90, o servidor que sofrer acidente que limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício pleno das atribuições do cargo por ele ocupado, deverá desempenhar suas funções como excedente em cargo de atribuições afins, com o mesmo nível de escolaridade e equivalência de vencimentos, até a ocorrência de vaga disponível. E aí, tá certo ou errado, senhores? Novamente, o servidor que sofrer acidente que limite sua capacidade física de forma a inviabilizar o exercício pleno das atividades e atribuições do cargo por ele ocupado, deverá desempenhar sua função como excedente em cargo de atribuições afins, com o mesmo nível de escolaridade e equivalência de vencimentos até a ocorrência de vaga disponível. E aí, certo ou errado? A questão está perfeitamente certa. Quando você sofre um acidente, você é readaptado, que é uma forma de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. Ou seja, é uma forma de provimento, tá? Ou seja, você é readaptado, será efetivado em cargo com atribuições afins, na hipótese de não existência do cargo vago, o servidor, ou seja, não tem cargo vago para você. Você fica como excedente, né? Até que venha a surgir uma nova vaga para você, beleza? Beleza. Próxima questão é o seguinte: o deslocamento de provimento efetivo ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se remoção. Ó, vamos lá. O deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se remoção. Remoção, e aí? Tá certo ou tá errado? A questão tá errada. Porque a remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício. Ado, remoção no mesmo quadro. Como é que funciona a remoção? A remoção, ou seja, é uma forma de deslocamento. Quando eu falo em deslocamento, fica mais fácil entender. O que é deslocamento? Deslocamento, existem duas formas de deslocamento. Existe a remoção, é um tipo de deslocamento, e a redistribuição é um tipo de deslocamento. Tá, beleza, então a gente tem dois tipos de deslocamento: remoção e redistribuição.
A remoção é dentro do mesmo quadro. A, remoção no mesmo quadro. Beleza. Ou seja, e essa remoção ela pode ser feita a pedido ou de ofício. A pedido quando o servidor tem circunstâncias, características lá, que ele pode pedir para ir para tal lugar, tá? E ele pode ir para aquele local, sem problema. E de ofício, quando a administração pública ela pega e ela manda o servidor para lá e pronto, acabou. E o que é o deslocamento de cargo, denominado redistribuição? O que seria a redistribuição? O cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal. Ou seja, aqui a questão em cima está falando do conceito de redistribuição, ou seja, o deslocamento. Vamos ler para você entender. O deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal para outro órgão ou entidade do mesmo poder denomina-se redistribuição. É fácil lembrar. Quando for pensar A do remoção no mesmo quadro, se for no mesmo quadro, é remoção. Se não é remoção, só tem mais um que pode ser redistribuição. Simples assim, tá? Decora um e o outro vai automaticamente aí na sua cabeça. Próxima questão. A reversão não se aplica ao servidor aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Novamente, a reversão não se aplica ao servidor aposentado que já estiver completado 70 anos de idade. Certo ou errado? A questão está correta. Segundo o artigo 27 da Lei 8.112/90, não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Chegou aos 70, o cara não pode ser revertido. O que é reversão? É a volta do velho, tá? Se o cara sair da administração pública e aí ele tiver 60 e poucos anos, ele tiver 50 e poucos anos, não importa, ele pedir para voltar e tiver vaga, ou a administração pública precisar dele, ele pode voltar tranquilamente, mas passou dos 70 anos, não pode mais, beleza? Próxima situação. Cláudio, servidor público federal, foi demitido após ter respondido a procedimento administrativo por suposta prática de ato de improbidade administrativa. Inconformado, Cláudio ingressou com a ação judicial e conseguiu anular a demissão, tendo sido reinvestido no cargo novamente. Assertiva. Nesse caso, a reinvestidura de Cláudio no cargo público se dará por meio de reversão. E aí, certo ou errado? A questão está errada, senhores. A questão está errada. Não é por meio de reversão, é por meio de reintegração. A reversão é a volta do aposentado. A reversão veio de velho, né? Aqui a gente está falando de reintegração. O cara é reintegrado. Aqui você é reintegrado, tá? Então, nessa situação, o único erro aconteceu. Por exemplo, você foi punido com demissão, você saiu. Após você ter saído do cargo público, você pegou em educação judicial e ganhou. Você volta para o cargo público. Você foi o quê? Reintegrado. Beleza? Beleza. Próxima questão diz o seguinte. Caso um servidor público pratique mais de uma infração funcional, cada qual objeto de um processo administrativo disciplinar, ou seja, são vários processos administrativos disciplinares, várias situações funcionais diferentes. Pode a administração pública, com base no seu poder dever de apurar condutas faltosas de seus servidores, aplicar a respectiva pena de demissão em cada processo administrativo, se for o caso? Certo ou errado? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se o servidor tiver vários PADs, a administração pública pode botar a demissão em vários PADs ou somente em um PAD? Ele está dizendo que se a administração pública pode colocar, respectivamente, a demissão em vários processos. Pode ou não pode? Certo ou errado? A questão está certinha. Ou seja, pode sim. Caso o servidor público pratique mais de uma infração, a administração sim pode aplicar a respectiva pena de demissão em vários processos administrativos, em vários PADs diferentes, sem problema nenhum. Beleza? E é isso aí, pessoal. Essa bateriazinha de 40 questões aqui, falando de agentes públicos. Espero ter ajudado vocês. Foco. Toda vez que vocês estiverem precisando ver esse assunto novamente, dá uma revisada, escuta esse áudio novamente. E virão novos áudios aqui para o canal para ajudar vocês também. Beleza? Tamo junto.